Olá a todos. Hoje decidi fazer um vídeo sobre o conceito de beleza e o porquê da beleza ser importante. Eu acho que qualquer um de nós que esteja minimamente atento pode olhar à sua volta, não é? E perceber onde está a beleza e o que é que tem vindo a acontecer, por exemplo, no domínio da arte, da arquitetura, em relação a uma certa cultivação dessa beleza. Pois o meu diagnóstico é que nesse campo temos vindo a testemunhar uma espécie de esvaziamento deste conceito, como se este conceito não significasse nada, o que leva a que, por exemplo, no caso da arte contemporânea em particular, coloquemos como objetos dignos de reverência, dignos da nossa atenção, muitas vezes objetos que têm pouco ou nenhum interesse deste ponto de vista da beleza, do ponto de vista estético. E isto levou-me a questionar, então porquê? Porquê que isto acontece? Porquê que de repente temos uma arte que perdeu completamente os cânones antigos, que se calhar permitiam que essa arte perdurasse muito mais do que apenas uma década ou 2 décadas. A arte antiga parece-me ainda hoje é reverenciada. Portanto, presume-se que teria por base esta ideia de que era uma arte feita não só para o momento, para o consumo e para ser descartada, mas uma arte feita para essa ideia de eternidade, para que perdurasse no tempo. Como é natural, isso leva a que se elevem os padrões estéticos e se exija mais do artista e da pessoa que produz arte. E isso, conhecendo o ser humano, isso leva a inveja e ressentimento e leva a que determinadas pessoas, nomeadamente pessoas que não têm as mesmas aptidões para criar arte e para criar algo verdadeiramente para a eternidade, queiram de certa forma nivelar o campo de competição, como se aquilo que é belo fosse algo mais circunstancial, mais relativo, mais dependente da opinião de cada pessoa. E obviamente que existe sim esse lado mais personalizado do conceito, mas isso não faz com que desapareça a ideia de um absoluto estético. Bom, posto isto, escrevi aqui um texto que se calhar de uma forma mais específica retrata aquilo que eu penso sobre este tema. Portanto, vou ler o texto e, se for oportuno, vou parar e fazer alguns comentários. O texto chama-se, ou tem por título, A Beleza Importa. A espada que separa o trigo do joio. Pode parecer um truísmo, mas nos dias que correm é cada vez mais imperativo revisitar as verdades banais. Dizer aquilo que observamos no mundo sem pudores, para que a verdade se encarregue de ordenar aquilo que precisa de ser ordenado. Enquanto permanecemos em silêncio, deixamos que o ruído vença à música, que o bem e o mal se misturem numa espécie de miasma,
mudando convenientemente de forma, consoante as circunstâncias relevantes para o espírito do tempo. Assim não temos o absoluto, é o fim da convicção, e o tempo da igualdade, devoradora da verdade, do eterno, do belo, do virtuoso, do sagrado e, sobretudo, de tudo o que é bom, vulgo Deus. Portanto, aqui nesta parte, basicamente, eu faço referência a esta ideia de que o relativismo, esta definição do conceito consoante a circunstância, o momento ou a pessoa, faz com que facilmente entremos numa espécie de igualdade no sentido em que os conceitos perdem a sua natureza própria, perdem valor, como se ficassem ocos. Portanto, o bem, o mal querem dizer basicamente a mesma coisa, consoante a circunstância, o indivíduo ou o tempo em que vivemos. E isso faz com que abandonemos completamente esta ideia de absoluto. Deixa de existir dogma, ou melhor, passa a existir um novo dogma, que é o dogma da igualdade, de que tudo é igual, de que verdade e mentira é igual, de que bom e mau é igual, de que belo e feio é igual, e em última análise de que existir Deus ou não existir é igual. A beleza é uma janela para aquilo que deve ser preservado, o que deve ficar para a eternidade e não apenas consumido e descartado. Se adotássemos uma perspectiva puramente utilitarista, diríamos que o belo é inútil, que em primeiro lugar deve estar a funcionalidade do objeto, pois esta é a apologética do modernismo, que coloca nos locais de reverência, espaços contemplativos e altares pagãos, atrocidades estéticas que desmoralizam e destroem de forma velada as aspirações estéticas inerentemente humanas. Ou seja, portanto, para justificar, podemos dizer assim, a falta de ambição estética modernista, utilizamos esta ideia de utilitarismo, de que o objeto tem que servir uma função. Uma casa é para as pessoas habitarem e isso basta. Pois assim deixamos de ter essa aspiração estética, não é? Deixamos de certa forma, ser mais exigentes com o tipo de trabalho que estamos a fazer. Porque é um trabalho para aquelas pessoas, para aquele objetivo, que tem aquele fim utilitário, não tem metafísica, não tem aspiração a ser preservado para a eternidade. E depois aqui eu dou como exemplo, depois posso partilhar este artigo, dou como exemplos algumas, lá está, atrocidades estéticas que identifiquei, nomeadamente uma estátua de Dom Afonso Henriques em Coimbra, que parece basicamente uma pedra que foi pouquíssimo esculpida e com uma espécie de capacete, com uma espécie de cabelo que foi encaixado. E depois o incrível disto é que certamente foram gastos rios de dinheiro para construir uma coisa destas e para a colocar num sítio de destaque na cidade. Coloquei também a Escola Secundária de Castelo Paiva, que é basicamente um edifício todo ele preto, com pouquíssima luz, parece uma espécie de caixa de fósforos, sem nenhum tipo de ornamento, praticamente indistinguível de uma fábrica. Engraçado que isto acontece muito, vejo muito que esta modernização das escolas, não é, levou a que se tornassem muito semelhantes em termos arquitetónicos a fábricas, assim, na sua estrutura. Não sou propriamente um conhecedor da arquitetura, mas pelo menos esta é a análise que faço. E supostamente a escola seria um lugar de ensino
E até mesmo por aí, o facto de não haver nada na identidade do edifício que sinalize isso já é por si preocupante. Coloquei também uma rotunda em São João da Madeira, que basicamente posso dizer são 2 calhaus ao alto, com uma fonte no meio. Portanto, estes são os sítios frequentados por muitas pessoas, não é? Podemos quase pensar nestes sítios como altares da cidade, como porque são sítios onde vai passar muita gente, onde temos oportunidade para contemplar um objeto, e o objeto que lá está é infelizmente isto. Vou continuar. Aquilo que é belo cumpre funções perenes, que estão muito além do tempo e espaço atuais. É um referencial para uma necessidade de conciliação com o mundo e uma moral. Um espaço de consolação e refúgio onde até a tragédia tem a oportunidade de ter significado, procurando uma redenção. No belo está sempre a harmonia, com a existência, a moral e a estética, que é celebrada e não agredida. Na arte contemporânea são inúmeros os exemplos nos quais procuramos, através do ruído, desconstruir esse conceito de belo e, por vezes, até agredir o impulso estético, fazendo como se este não fosse mais do que uma mera consideração púdica e exclusionária da criação artística. Portanto, lá está, mais uma vez, esta ideia de que se temos aspirações estéticas elevadas, obviamente que vamos excluir alguma coisa, e obviamente que há criações artísticas que não vão ter lugar. E essa depois pode ser uma das críticas a tecer a uma estética mais formal, a ideia de que se torna exclusionária. No entanto, se queremos ter algo excepcional, realmente precisamos que isso seja uma exceção. Portanto, precisamos de ter alguma métrica. E o que me parece é que o pêndulo desta vez foi demasiado para o lado da ideia de, lá está, mais uma vez, inclusão, igualdade. Vamos incluir tudo, vamos colocar tudo no mesmo patamar. O problema é que isso não é verdade. Não podemos dizer que, como eu já vi, uma banana colada a fita cola na parede é a mesma coisa que o Mosteiro dos Jerónimos. Obviamente que não. A verdade é que precisamos de separar o trigo do joio e separar o belo do grotesco. Nesse processo, algo pode ter de ser sacrificado. No entanto, importa que esse sacrifício aconteça para que continuemos a ter aspirações estéticas, para que não fiquemos cheios de ruído à nossa volta. Do ponto de vista psicológico, o que acontece é que nos tornamos naquilo que veneramos. Portanto, importa venerar a virtude e a estética e não o grotesco e o banal. É bom que tenhamos aspirações estéticas e que ousemos fazer o que os antigos mestres faziam: colocar a nossa história e a história de toda a humanidade em cada pincelada ou a cada pedra que colocamos. A nossa atenção deve estar voltada para o belo, que está pleno de metafísica, que nos faz levitar e nos transporta além da nossa existência terrena. No ato de atender a um objeto ou conceito está pressuposta uma hierarquia de valor, onde damos primazia perceptiva a uma determinada informação. Portanto, façamos com que essa mereça verdadeiramente o nosso tempo e recursos. Precisamos de reclamar os novos templos contemporâneos e profanar os altares do grotesco, para que desta forma separemos o trigo do joio e voltemos a dar lugar ao que transcende o tempo e ao harmónico. Portanto, aqui basicamente o que eu pretendo fazer referência
é ao facto destas criações artísticas desmoralizarem as pessoas, porque nos tornamos naquilo que veneramos, e que se veneramos o grotesco, obviamente que isso nos vai desmoralizar e deixar-nos sem aspirações estéticas, sem aspirarmos a algo mais, algo que está para além daquilo que vemos, algo transcendente até. Acredito que esse renascimento artístico não seja visível durante o meu tempo de vida terrena. No entanto, gostava de me inspirar nos construtores de catedrais que me precederam. Lançaram as pedras para que o seu trabalho viesse a ser completado séculos depois, e para que todos nós possamos ainda hoje perceber o assombro da beleza, e que fundamentalmente me inspiraram a escrever este texto. Portanto, apesar disto, apesar de estarmos numa era em que a arte contemporânea é aquilo que eu fiz referência anteriormente, pelo menos segundo a minha opinião, as pessoas continuam a ter acesso a arte verdadeiramente bela, e continua a ser um lembrete daquilo que nós somos capazes de construir. É incrível quando entramos num mosteiro ou quando vemos uma escultura maravilhosa, acabamos por nos perguntar como é que foi possível, numa era em que existiam muito menos meios tecnológicos, construir uma coisa assim, só com muito sacrifício, certamente. No entanto, é isso que ainda hoje nos vai dando um bocadinho de oxigénio estético, se é que se pode dizer assim, para continuarmos a ter aspirações e a lembrar-nos que isso é possível, que é possível fazer coisas assim. Portanto, embora não me pareça ser provável que isso aconteça nos próximos anos, porque estamos numa outra fase em termos de aspirações artísticas, pode ser que isso venha a ser recuperado mais tarde. E é isto. Obrigado por me ouvirem até aqui, e vemo-nos no próximo vídeo.